E vem conferir a crítica do filme Premonição 2. E em 2003 chegava nos cinemas o filme Premonição 2, e é óbvio que esse filme iria acontecer. Afinal, quando lançou nos anos 2000 Premonição, ele foi um extremo sucesso, porque ele é aquele filme que ele não tem o maior orçamento do mundo, mas ele acaba atraindo muito fãs. Então a partir daí, os empresários, né, os executivos falam assim: eu quero mais filme nesse estilo. E o estilo de premonição, onde talvez ter uma coisa que você pode prever, é muito interessante. Então o segundo filme veio. E ele é um filme que ele vem realmente com a ideia de continuação. Tanto que personagens como a Claire acabam voltando aqui. Ele é uma continuação direta. E quando você pensa nesse segundo filme, eu acho que ele é inferior ao primeiro. E eu acho que ele é inferior porque, diferente dos outros filmes que tentam trazer alguns elementos diferentes para dentro da franquia, mesmo que a partir daqui alguns não funcionem, quando você pensa além disso, você vê que esse filme ele realmente tem essa ideia de continuidade, tentando consertar algumas coisas do primeiro filme. E por que eu falo isso? Quando eu fiz a crítica do primeiro filme, eu falei que lá era muito algo experimental, no sentido de eles tentaram criar uma história e uma narrativa, e ao longo da franquia eles foram consertando. Como, por exemplo, no primeiro filme, visualmente eles deixam claro que existe um espírito ali em volta. As sombras, a forma como mostra que tem algo além simplesmente de as mortes estarem acontecendo por acidente. No segundo filme, eles já tentam tirar um pouco isso e colocar mais na ideia da casualidade, a ideia de as mortes serem mais casuais. E isso é interessante. O problema do segundo filme fica mais para a morte e para os personagens escolhidos. Porque se você analisar dos 5 filmes de premonição até agora, para mim, esse é o que tem a melhor premonição. A premonição do trânsito é excelente. Não a ideia da premonição, porque a do avião eu acho que ela é uma premonição muito melhor no sentido de todo mundo tem medo de avião e medo que o avião caia. Mas quando você fala de acidente de trânsito, a forma como todo o segmento inicial é filmado, para mim é excelente. A forma como o carro sai, ele vai apresentando cada um daqueles passageiros que vão sobreviver e morrer, e a partir daí ele vai se desenrolando. É uma cena excelente, é a melhor cena do filme. Ela é muito bem feita, muito bem filmada e muito bem pensada. E você sente a morte ali, porque até os poucos momentos que eles colocam CGI, porque tem obviamente bastante CGI, ele funciona bem, ele é natural. E é interessante como eles vão construindo aquela ideia de escalonar, que seria aquela ideia de você ir evoluindo a parte das mortes. Porque você vai vendo como cada vez mais um acidente vai se tornando o outro. E quem nunca passou por um acidente que viu como uma coisa levava a outra? É muito interessante. Realmente chama a atenção. O problema do filme, pra mim, vai a partir daí. Porque aí você tem que focar em 2 pontos quando você pensa em premonição para o filme funcionar ou não. Primeiro, os personagens. Porque você precisa minimamente se interessar pelos personagens para você se interessar pela história. E o segundo seriam as mortes. Afinal, quem vai assistir premonição hoje em dia, como por exemplo o novo que vai sair, ele vai querer ver 2 coisas. Ele vai querer ver a premonição e ele vai querer ver as mortes que tem no filme. Esses 2 elementos são o que hoje em dia vem nessa franquia e venderam a partir do 2. Então você pode ver que a partir do 2 aumentou o número de mortes, aumentou o número de casos que acontecia, porque realmente perceberam que o público queria isso. Como normalmente as franquias acabam acontecendo e vem um lado errado da coisa. Bom, começar falando um pouco dos personagens. Pra mim, os personagens aqui eles não são tão cativantes como o do primeiro filme. O primeiro filme eu acho que eles são muito mais marcantes. Não que eles sejam melhores como personagens, porque no primeiro como no segundo filme, os atores são bem medianos. Só que o que acaba acontecendo? No primeiro episódio, eu acho que eles conseguiram deixar os personagens mais marcantes pra franquia. Tanto que quando você fala de premonição, você fala normalmente das mortes e do segmento da premonição. Mas você não fala dos atores ou dos personagens. O primeiro filme eles conseguem minimamente fazer com que eles sejam marcantes. Quando você pensa em premonição, na sua cabeça vem os personagens do primeiro filme. Não porque só ele é um jovem, ele é um clássico pra época do terror, um clássico pra muita gente, mas porque os personagens tinham características únicas que faziam com que você se importasse com eles. Nesse segundo filme isso já não acontece. E não acontece porque os personagens, tirando a protagonista que tem mais espaço, os outros personagens, alguns são muito chatos, alguns você não se importa com eles de forma nenhuma,
Então a partir daí você acaba criando um desinteresse por eles. Tanto que quem são os dois melhores personagens de Premonição 2? É a protagonista e a Claire, que acaba voltando. E a Claire só é marcante no segundo filme por causa do primeiro. Porque você já conhece ela do primeiro filme. Porque no segundo filme ela não tem ela tem uma importância narrativa, mas ela não consegue criar aquele drama. Então pra mim o primeiro problema vai pros personagens. Você simplesmente vai ver eles morrer, porque você não tem nenhuma importância com eles. Você não se importa com eles de maneira nenhuma. O segundo, então esse é o primeiro ponto. Os personagens não criam aquele carisma, mas você ainda pode ver o filme focado principalmente nas mortes. E se as mortes funcionarem, você ainda vai criar um entretenimento para quem gosta desse estilo de filme como eu gosto. O problema do segundo filme é que eu falei do primeiro. O primeiro filme ele deu certo, mas as mortes ele tinha uma ideia que eu gostava muito, que era a casualidade. Você realmente poderia pegar todas as mortes do primeiro filme e falar: isso aconteceu por puro acaso. Por exemplo, a morte que envolve o trem, ela sem querer esbarrou algo que estava muito perto do trem e realmente matou o cara, a placa que sai, o próprio avião, o caminhão que atropelou a menina, todos o cara que morre enforcado, todas as mortes do primeiro filme, você consegue pensar, realmente é a morte ou é uma casualidade? Esse segundo filme, eles tentaram subir o nível, e esse subir o nível cria uma situação que já não cria mais uma certa riso espontâneo, realmente se sentir aquela morte como natural, como do elevador, e entre outras. É a morte que envolve um cabo. São cenas que não é tão legal. E também já exploram muito mais o CGI, que já não ficou tão bem. Pra época que poderia funcionar, hoje já não funciona tão bem. E eu falo isso porque uma franquia que sofreu a mesma coisa que Premonição foi Jogos Mortais. Jogos Mortais, o primeiro filme, ele não é focado em morte. Tem a morte, tem os jogos, mas esse não é o foco. Só que os executivos entenderam errado. Então a partir dos Jogos Mortais 2 pra frente, eles, principalmente a partir do 3, eles resolveram que seria a melhor ideia focar nas mortes. Então eles largaram a história, largaram a ideia do plano, largar toda a ideia que os Jogos Mortais tinham de interessante e focou simplesmente em morte e jogos. E aí a franquia foi indo pro buraco, porque a partir daí cada filme ficava pior, porque não tinha história nenhuma, não tinha nenhuma da mensagem forte, interessante que o primeiro filme tinha, e ele foi se perdendo. Premonição, o segundo, já sofre um pouco disso, de focar em coisas que deram certo no passado, que é a Claire, em focar em mortes que pra mim são muito mais exageradas do que precisava, e pra mim perder impacto. O filme não é ruim, ele ainda gera um entretenimento. Ele é pior que o primeiro, mas ele ainda gera um entretenimento pra mim. Eu ainda consigo assistir e me divertir em certo ponto com o universo de Premonição. Mas pra mim, se for analisar friamente, o segundo filme ele é bem inferior ao primeiro pra mim, no sentido de como eles conseguiram explorar o universo. E muito disso é culpa do diretor, que pra mim falta um pouco de qualidade nele, você vê, porque ele fez a maior parte do filme da franquia, e você vê outros filmes da sua filmografia, você vê que ele é um diretor que falta um pouco de qualidade ali. É legal ver a história continuando, na época eu ficaria super empolgado se eu tivesse ido no cinema assistir, porque eu gostava muito do primeiro Premonição, mas quando eu penso, esse filme ele é inferior porque ele entendeu errado o que deu certo no primeiro filme. Pra mim ele continua sendo divertido, mas só isso. Concluindo, Premonição 2, ele continua a história, ele tem elementos interessantes, é legal ver um pouco mais desse universo, mas vendo hoje em dia, ele não funciona tão bem pra mim. Ele é um filme que ele gera entretenimento, dá pra assistir, tem filmes piores na franquia, mas ele ainda poderia ser melhor do que ele foi. E por isso que eu fecho Premonição 2 com uma nota 5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Premonição 2? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.